Eu quero, por primeiro, começar a falar um pouco sobre esse conflito entre Israel e os palestinos, que acontece mais uma vez, sendo atacado pelo Hamas no sábado anterior. Eu, como já venho há um bom tempo estudando sobre esses fatos ocorrentes desde os seus primórdios, essa ira, essa fúria, dos palestinos, isto é, do Hamas, porque a Palestina, ela comporta todos aqueles que ali estão dentro de um agrupamento de pessoas, embora nós sabemos que o Hamas não representa bem os palestinos, embora eles são constituídos de aproximadamente 40 mil soldados. Daí, sendo atacado agora no Sabate, o dia sagrado, o dia do Senhor para eles, o dia em que eles realmente tiram para congregar, para adorar a Deus, e eles são surpreendidos, então, neste dia, no Sabate, que é o nosso sábado aqui. E com a maioria das pessoas do mundo, durante muitos anos, eu pensei que o conflito entre árabes e israelenses era uma disputa territorial. Eu achava que era a questão que tinha algo a ver mais com pessoas perdendo e querendo terras. Eu pensava que era simplesmente um fator também político, sentindo-se desejado, privado dos seus direitos. Eu pensava que simplesmente por esses fatos que havia então essa degladiação. Recentemente eu comecei a pesquisar sobre o terrorismo, a Arábia Saudita, o islamismo, e consegui reunir algumas evidências espantosas de que tudo aquilo em que eu acreditava no passado não podia estar mais longe da verdade. O fato é que o conflito entre árabes e israelenses é uma luta entre muçulmanos e judeus. Além disso, ele é só uma pequena fração de um conflito armado, um conflito mais amplo entre o Islã e todas as outras religiões, países que prezam a liberdade religiosa. Então trata-se de uma luta que envolve hordas de fanáticos, intolerantes e ignorantes, que estão determinados a converter o mundo ao que consideram a única fé verdadeira, o islamismo. Diante desses fatos, nós iremos abordar, dentro do nascimento deste povo, Israel, até os atuais dias que prosseguem, no qual está inserido também o terror e suas evidências. Então, o meu intuito através dessa postagem é trazer fatos que comprovam desde o seu nascedor, ou seja, desde o pacto feito com Abraão até os dias de hoje, para que nós possamos ter uma compreensão mais exata do que está acontecendo, para não haver tanta mais especulação como a mídia, entre outros. Eu sei que o mundo está olhando agora para esse conflito, que nós não sabemos até quando, para resolver e dissolver essa situação com Israel entre os palestinos. Então nós iremos abordar desde o nascimento desse povo, que é Israel, até os atuais dias que prosseguem, no qual está inserido também o terror, suas evidências, você possa compreender que a promessa feita ao povo de Deus, ela continua irrevogável. Antes, porém, eu escrevi um livro e vou deixar o link na descrição desse vídeo e vou deixar para que você possa ter assim, uma visão panorâmica de todos esses assuntos que nós vamos estar abordando em algumas postagens que eu começo a partir de agora. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que existe uma parábola que o próprio Jesus falou, e ele disse assim: e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. A palavra está escrita em Lucas capítulo 21, versículo 29 e o versículo número 30. O que nós podemos entender a partir de então? Quando a Bíblia está dizendo, olhai para a figueira é Israel, e para todas as árvores, ou seja, todas as nações, nós vamos começar então a ter a compreensão nítida de todos os fatos que estão ocorrendo nos dias de hoje, que não é simplesmente uma fúria momentânea, mas tem um fator histórico e que nós precisamos compreender, você possa entender um pouco mais sobre esse tema, que é da promessa ao cativeiro babilônico. Em 2123 a.C., Deus chama Abrão para a terra de Canaã, conforme Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. 1913 a.C., Deus estabelece uma aliança incondicional com Abraão e revela-lhes os limites da terra prometida a ele e aos seus descendentes para sempre. Gênesis capítulo de número 15, Deus estabeleceu essa aliança incondicional a Abraão. 1800 a.C., Deus confirma a aliança abraâmica com Isaac, conforme Gênesis capítulo 26,
versículo de número 1 até o versículo de número 5. 1760 a.C., Deus confirma a aliança com Jacó. Gênesis capítulo de número 28, versículo 13 até o versículo de número 15. Em 1728 a.C., José é vendido como escravo no Egito, com Gênesis capítulo 37, versículo 36. Em 1706 a.C., Jacó, agora chamado Israel, Gênesis capítulo 32, versículo 28, e seus filhos mudam-se para o Egito, Gênesis capítulo de número 46, versículo de número 1 até o versículo 26. Em 1446 a.C., o êxodo do Egito, conforme Êxodo capítulo 14. Em 1406 também acontece o início da conquista israelita de Canaã. Em 1375 a.C., começa o período dos juízes. Em 1050 a 930 a.C., o Reino Unido, Saul, Davi e Salomão. Em 1000 a.C., Davi conquista Jerusalém e a torna a capital de Israel. Em 930 a 732 a.C., o reino é dividido: norte, Israel, sul, que é claro, Judá. Jerusalém é a capital de Judá. Em 722 a.C., a Síria conquista o reino do norte, Israel. Em 605 a 586 a.C., a Babilônia conquista o reino do sul, Judá, e destrói o templo de Salomão. E aí inicia-se o cativeiro babilônico. Nós podemos ver que em 39 a.C. houve a queda da Babilônia diante da Média Pérsia, conforme Daniel capítulo 5. Em 538 a.C., Ciro, o rei da Pérsia, permite o retorno dos judeus à sua terra. Isso está escrito em Esdras capítulo 1. Em 537, os judeus eles retornam a Jerusalém sob Zorobabel. Eu trouxe aqui alguns relatos históricos para que você possa estudar à luz da Bíblia todos esses acontecimentos, tudo isso que está acontecendo em Israel nos nossos dias. Lembrando que Israel é o povo de Deus. E nós, como cristãos que somos povo de Deus, que cremos em Abraão como nosso pai espiritual, precisamos estar cada dia entendendo esses pormenores para assim não possamos ser confundidos com o que a mídia traz e outros meios que vêm fazer com que distorçam o real sentido e o papel da existência de Israel através de um voto de Minerva, do grandioso Oswaldo Aranha, se institui, se estabelece o Estado de Israel. Preparei então um livro e vou deixar o link na descrição deste vídeo. Deus te abençoe.